Você já parou para pensar que o medo de perder quem ama te rouba o presente? Epicuro, aquele filósofo grego que vivia simples, dizia que o maior prazer da vida é não sofrer. E o sofrimento? Vem muito desse apego que nos faz imaginar desastres antes que eles cheguem. Ele não era contra amar, não. Pelo contrário. Mas via que ficar preso no "e se eu perder" transforma cada abraço em adeus antecipado. A gente costuma reagir se agarrando mais forte, como se controle resolvesse tudo. Montamos muralhas em volta do coração, mas isso só sufoca o que queremos proteger. Epicuro propõe o oposto: curta o agora, sem ilusões de eternidade. O amor verdadeiro não precisa de correntes para durar. É livre, é presente. E quando a perda vem, porque vem para todos, você já viveu o suficiente para não se arrepender. Frases curtas batem forte. Reflexões longas ecoam. O que você vai escolher? O medo que paralisa ou o prazer que liberta? Se isso te tocou, salva ou compartilha com alguém que precisa ouvir. Mas vamos aprofundar isso um pouco mais, porque o pensamento de Epicuro não é só uma ideia passageira, é uma lente para enxergar a vida de forma mais clara e serena. Imagine uma conversa ao pôr do sol com um amigo querido. Em vez de pensar que se amanhã ele não estiver mais aqui, Epicuro nos convida a absorver o calor da amizade nesse exato momento. O medo de perda é como uma sombra que encobre a luz do presente, tornando o que poderia ser puro deleite em uma ansiedade constante. Por que permitimos que isso aconteça? Porque o amor, em sua essência, nos torna vulneráveis, e a vulnerabilidade assusta. Essa vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma porta para conexões mais profundas, e Epicuro nos ensina a atravessá-la com confiança, sabendo que o prazer surge justamente da aceitação dessa efemeridade. Ao refletir sobre isso, percebemos que o medo não protege, ele apenas adia a vivência plena, criando um ciclo vicioso onde o amor, em vez de florescer, murcha sob o peso das expectativas irreais. Epicuro, nascido em 341 a.C. na ilha de Samos, fundou sua escola filosófica no jardim, um lugar acessível a todos, homens e mulheres, escravos e livres. Diferente dos estoicos que pregavam a indiferença, ou dos platônicos com suas ideias eternas, Epicuro enfatizava os prazeres simples e naturais. Para ele, o prazer supremo não era hedonismo desenfreado, mas a ausência de dor física e perturbação mental. O ataraxia, essa tranquilidade da alma, é o objetivo. E o que perturba mais a alma do que o temor da perda? Ele via os deuses como distantes e indiferentes, e a morte como nada. A morte não é nada para nós, dizia, porque quando estamos vivos, ela não existe, e quando chega, nós não existimos para senti-la. Essa visão desmistifica o medo, transformando de um monstro onipresente em uma ilusão passageira. Ao aplicar isso ao dia a dia, Epicuro nos liberta para apreciar os laços humanos sem o véu do pavor, permitindo que o amor se manifeste em sua forma mais pura e descomplicada. Sua filosofia não nega a emoção, ela refina, removendo as impurezas do apego excessivo que nos impede de saborear o que realmente importa. Agora, aplique isso ao amor. Pense em um relacionamento romântico. Você conhece alguém, o coração acelera, e logo surge o medo. E se isso acabar? E se eu for abandonado? Esse pensamento não só rouba o beijo atual, mas planta sementes de dúvida que podem sabotar o vínculo. Epicuro nos ensina a cultivar amizades e amores baseados no prazer mútuo, sem expectativas de posse eterna. Em suas cartas, como a carta a Meneceu, ele aconselha evitar crenças supersticiosas e medos infundados. O amor, então, torna-se uma dança livre, onde cada passo é apreciado por si só, não como preparação para um fim inevitável. Essa dança não é caótica, é harmoniosa, guiada pela reciprocidade e pela presença atenta. Ao aprofundarmos nessa ideia, vemos que o epicurismo promove um amor maduro, onde a confiança surge não da ilusão de controle, mas da aceitação da transitoriedade, tornando cada momento compartilhado um tesouro inestimável. Exemplos abundam na vida real. Casais que, ao adotarem essa perspectiva, relatam uma intimidade renovada, livre das sombras da insegurança que tanto atormentam relacionamentos tradicionais. Vamos a um exemplo cotidiano. Suponha que você tenha um filho pequeno. O instinto maternal ou paternal é proteger, mas o medo excessivo pode levar à superproteção, não deixar brincar no parque por medo de acidentes, monitorar cada respiração. Isso não protege, isola. Epicuro diria: permita que a criança explore, viva o riso dela agora. A perda pode vir, sim, a vida é transitória, mas o sofrimento antecipado só multiplica a dor. Em vez disso, construa memórias vivas, cheias de presença. Quando o inevitável acontecer, o coração, embora partido, estará repleto de um legado de momentos autênticos. Essa abordagem não é negligência, é sabedoria. Ao refletir mais profundamente,
percebemos que a superproteção muitas vezes reflete nossos próprios medos não resolvidos, projetados na criança, e Epicuro nos convida a confrontá-los internamente, liberando tanto a nós quanto aos nossos entes queridos para uma existência mais autêntica e alegre. Imagine o impacto a longo prazo, filhos crescidos com confiança, capazes de enfrentar o mundo porque foram ensinados a vivê-lo plenamente desde cedo. Transitando suavemente para amizades, pense naqueles laços que duram anos. Às vezes, nos afastamos por ciúmes ou receio de que o outro nos esqueça. Epicuro valorizava a amizade acima de tudo, para ele, era o maior dos prazeres naturais. Em seu jardim, as amizades eram o alicerce da comunidade. O medo de perder um amigo nos faz hesitar em compartilhar vulnerabilidades, mas é exatamente na abertura que o laço se fortalece. Imagine uma noite de confidências. Em vez de pensar "e se ele me trair?", foque na conexão profunda acontecendo agora. Essa presença liberta ambos para uma amizade mais rica. Aprofundando essa reflexão, consideremos como as amizades epicuristas eram democráticas e inclusivas, contrastando com as hierarquias sociais da Grécia Antiga. Hoje, em um mundo de conexões superficiais via redes sociais, o epicurismo nos lembra que amizades verdadeiras florescem na presença física e emocional, não em likes ou follows. Um exemplo moderno: grupos de amigos que se reúnem regularmente para conversas sem distrações, cultivando laços que resistem ao tempo não pelo apego, mas pela qualidade dos momentos compartilhados. E no amor próprio? O medo de perder a si mesmo em um relacionamento é comum. Mulheres e homens relatam se anular pelo parceiro, temendo o abandono. Epicuro, com sua ênfase na autossuficiência moderada, nos lembra que o prazer vem de dentro. Cuide de si, cultive prazeres simples como uma caminhada solitária ou uma leitura tranquila. Assim, o amor com o outro não é uma necessidade desesperada, mas um acréscimo bem-vindo. Quando a perda chega, separação, divórcio, você não desaba porque já tem uma base sólida de autoamor. Essa autossuficiência não é isolamento, é equilíbrio. Ao explorarmos mais, vemos que Epicuro viu o autoamor como fundamento para todos os relacionamentos, prevenindo codependências tóxicas. Exemplos incluem indivíduos que, após términos dolorosos, redescobrem paixões pessoais, hobbies esquecidos, viagem solo, e emergem mais fortes, prontos para amores futuros sem o peso do medo acumulado. Aprofundando na filosofia epicurista, consideremos o conceito de katastematik pleasure, o prazer estável, oposto ao prazer em movimento. O amor presente é katastematik, uma serenidade duradoura, não efêmera. O medo de perda é uma perturbação, um tarashi, que Epicuro combatia com raciocínio. Pergunte-se: o que é real agora? Não o hipotético desastre, mas o abraço, a conversa, o olhar compartilhado. Essa reflexão diária, como uma meditação, dissolve o medo gradualmente. Essa prática não é abstrata, é transformadora. Ao integrarmos isso à rotina, notamos uma mudança sutil. O amor se torna uma fonte constante de paz, em vez de ansiedade intermitente. Transitando para aplicações práticas, imagine diários onde se registra não só os medos, mas as alegrias presentes, reforçando o katastematik pleasure e construindo resiliência emocional ao longo do tempo. Exemplos históricos ilustram isso. Pense em Catulo, o poeta romano influenciado pelo epicurismo, que cantava amores intensos mas fugazes. Seus poemas misturam paixão e melancolia, mas Epicuro o teria aconselhado a saborear sem o peso da eternidade. Ou Lucretius, em Da Natureza das Coisas, propagando Epicuro, a morte dissolve os átomos, nada mais. Aplicado ao amor, significa que o que compartilhamos persiste em memórias atômicas, não em fantasmas de perda. Esses pensadores mostram como o epicurismo permeou a cultura romana, influenciando arte e literatura para enfatizar o efêmero belo. Aprofundando, consideremos Horácio, outro epicurista, cujos odes celebram o carpe diem no amor, ecoando a ideia de viver o presente sem lamentar o inexorável. Esses legados nos inspiram a ver o medo não como inimigo, mas como professor, guiando-nos para uma apreciação mais profunda da vida. Na era moderna, a psicologia ecoa Epicuro. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, desafia pensamentos catastróficos, como "se eu perder isso, acabo". Jon Kabat-Zinn, com Mindfulness, promove viver o presente, uma ponte direta ao epicurismo. Estudos mostram que ruminação sobre perdas futuras aumenta a ansiedade e depressão. Em contraste, práticas de gratidão pelo agora reduzem estresse. Imagine um casal praticando isso, diário de momentos felizes compartilhados, focando no hoje em vez do talvez amanhã. O amor floresce. Essa convergência entre filosofia antiga e ciência contemporânea valida Epicuro, mostrando que sua sabedoria transcende eras. Exemplos de pesquisas recentes, como as do Journal of Positive Psychology, destacam como intervenções baseadas em presença reduzem o apego ansioso, promovendo relacionamentos mais saudáveis e duradouros.
Mas e quando o medo é baseado em experiências passadas? Traições, lutos reais marcam. Epicuro não ignora a dor, ele a aceita como parte da vida, mas não a amplifica com projeções. Uma transição gentil, comece pequeno. Na próxima interação amorosa, respire fundo e pergunte: o que sinto agora? Deixe o medo passar como uma nuvem. Com o tempo, isso se torna hábito, libertando espaço para a alegria. Essa técnica, semelhante à aceitação radical na terapia de aceitação e compromisso, ACT, permite processar traumas sem que eles ditam o presente. Aprofundando, consideremos sobreviventes de luto que, ao adotarem práticas epicuristas, transformam memórias dolorosas em fontes de gratidão, honrando os perdidos através de uma vida vivida plenamente. Considere famílias. Pais idosos temem perder filhos para o mundo, casamentos, carreiras distantes. Em vez de lamentar, Epicuro diria: celebre o crescimento deles agora. Participe das vitórias, não antecipe ausências. Isso transforma o medo em orgulho, o apego em apoio. Em famílias multigeracionais, essa perspectiva fomenta laços intergeracionais fortes, onde avós compartilham histórias sem o peso da separação iminente. Exemplos incluem famílias que criam tradições anuais de reunião, focando na alegria do reencontro presente, em vez de no adeus futuro. No âmbito romântico, pense em términos. O medo de perder faz muitos adiarem o fim, prolongando o sofrimento. Epicuro, pragmático, via prazeres necessários, comida, abrigo, e naturais, amizade, amor, mas não vãos, riqueza excessiva. Se um amor causa mais dor que prazer, solte. A perda dói, mas a liberdade cura. Essa liberação não é fria, é compassiva. Ao refletirmos, vemos que muitos divórcios amigáveis surgem dessa clareza epicurista, permitindo que ex-parceiros mantenham amizades baseadas em respeito mútuo pelo tempo compartilhado. Aprofundando em exemplos pessoais, ou melhor, hipotéticos para ilustrar, imagine Maria, que após perder o marido, viveu anos em luto antecipado em relacionamentos subsequentes. Aplicando Epicuro, ela começou a valorizar caminhadas na praia sozinha, jantares com amigos. O medo diminuiu, o amor novo veio leve. Ou João, pai superprotetor, que aprendeu a deixar o filho escalar árvores. O acidente não veio, mas a confiança cresceu. Expandindo esses cenários, pense em Ana, uma profissional ocupada que temia perder tempo com o parceiro devido à carreira. Ao priorizar jantares semanais sem distrações, ela descobriu que o amor se fortalecia na presença simples, reduzindo o estresse acumulado. Esses casos hipotéticos espelham realidades comuns, mostrando como pequenas mudanças epicuristas geram grandes transformações. Transições suaves nos levam à sociedade. O consumismo moderno amplifica o medo de perda, compre mais para segurar o amor. Epicuro criticava luxos desnecessários, prazeres simples bastam. Em um mundo de redes sociais, onde vemos vidas perfeitas, o medo de não ser suficiente cresce. Foque no real, o café com o parceiro, não o post idealizado. Essa crítica social epicurista é atemporal. Hoje, movimentos minimalistas ecoam sua mensagem, promovendo relacionamentos baseados em experiências autênticas, não em bens materiais. Exemplos incluem casais que optam por viagens low cost, valorizando a conversa na estrada mais que o destino luxuoso. Epicuro nos convida a uma ética do prazer moderado. No amor, isso significa honestidade, reciprocidade, sem jogos de poder. O medo de perda surge de insegurança, combata com autoconhecimento. Leia Epicuro, suas máximas são curtas, mas profundas. Viva oculto, significando viva autenticamente, sem buscas vãs de imortalidade através dos outros. Essa ética se estende à comunicação, expressar medos abertamente, sem acusações, fortalece laços. Aprofundando, consideremos como o autoconhecimento epicurista, através de reflexões diárias, revela padrões de medo enraizados na infância, permitindo cura profunda e amores mais equilibrados. E a morte no amor? Perder quem amamos é inevitável. Epicuro, prepare-se vivendo plenamente. Não evite o tema, converse sobre ele com leveza. Isso remove o terror, tornando o amor mais profundo. Essas conversas, longe de mórbidas, podem ser celebratórias, compartilhando planos para o agora enquanto aceitam o além. Exemplos incluem casais que escrevem cartas um para o outro, focando em gratidão presente, preparando o terreno para um luto sereno. Exemplos literários, em O Pequeno Príncipe, o amor é dado sem posse. O príncipe parte, mas o essencial permanece. Eco-epicurista. Expandindo para outras obras, em Ana Karenina de Tolstói, o apego obsessivo leva à tragédia, Epicuro teria aconselhado moderação para evitar tal fim. Na poesia de Pablo Neruda, amores passionais celebram um instante, alinhando-se à visão epicurista de prazer efêmero. Na arte,
Van Gogh pintava com paixão, sabendo da transitoriedade. Seu amor pela vida brilhava apesar da loucura. Outros artistas, como Frida Kahlo, transformavam dor em criação presente, usando o epicurismo implícito para transcender perdas pessoais através da expressão autêntica. Psicologicamente, apego ansioso, Bowlby, leva a medo de perda. Epicuro oferece desapego sereno. Integrações modernas, como na psicologia positiva de Martin Seligman, combinam isso com foco em forças pessoais, reduzindo a ansiedade relacional. Práticas diárias, meditação epicurista, liste prazeres atuais no amor. Compartilhe com o parceiro. Essa listagem não é mecânica, é uma âncora para a gratidão, transformando rotinas em rituais de conexão. Em casais, rituais de presença, desligar celulares, focar no olhar. Esses momentos constroem intimidade, combatendo a distração digital que amplifica medos isolados. Para solteiros, o medo de nunca amar impede conexões. Epicuro, comece com amizades. Cultive redes sociais reais, onde o amor romântico surge naturalmente, sem pressão. Transitando para o coletivo, comunidades epicuristas modernas promovem discussões sobre viver bem. Grupos online e presenciais, inspirados no jardim, oferecem suporte para navegar medos amorosos coletivamente. O medo de perda em amores não correspondidos, sofra, mas não antecipe eternidade de dor. Cure no presente, através de autocuidado e novas experiências que restauram a confiança. Mulheres em relacionamentos abusivos, o medo prende. Epicuro, prazer é a ausência de dor, saia. Essa saída, guiada por sabedoria, leva a liberdades maiores e amores saudáveis. Homens e vulnerabilidade, mostrar emoção sem medo de perda fortalece laços. Quebrando estereótipos, isso promove igualdade emocional nos relacionamentos. Crianças aprendem com pais, modele presença, não ansiedade. Histórias de Ninar sobre aventuras presentes ensinam lições epicuristas desde cedo. Viagens com entes queridos, curta o caminho, não tema o retorno. O foco na jornada cria memórias duradouras, independentemente do destino. Festas, dance sem pensar no fim da noite. Essa liberdade celebra o social epicurista, onde prazeres coletivos superam isolamentos temerosos. Trabalho e amor, equilibre sem que um sufoque o outro. Defina limites claros, garantindo que o amor receba presença plena nos momentos dedicados. Envelhecimento, ame o corpo atual, não lamente o futuro. Práticas como yoga epicurista celebram a vitalidade presente, dissipando medos da decadência. Epicuro em poesia, versos sobre abraços eternos no agora. Escreva ou leia poemas que capturam essa essência, inspirando reflexões diárias. Ciência, neuroplasticidade permite reescrever medos com prática. Estudos de neurociência mostram que meditações de presença reconfiguram caminhos neurais, alinhando-se ao epicurismo. Testemunhos, pessoas que adotaram epicurismo relatam amores mais leves. Fóruns online cheios de histórias de transformação, de ansiedade para a serenidade. Críticas ao epicurismo, acusado de egoísmo, mas amor é mutual. Na verdade, promove interdependência equilibrada, beneficiando todos envolvidos. Integração com outras filosofias, budismo e desapego. Ambas enfatizam o agora, criando sincretismos ricos para práticas modernas de amor. Aplicação global, em culturas coletivistas, medo de perda familiar é forte, Epicuro universaliza, adaptando-se a contextos como o asiático ou o africano, onde laços comunitários são centrais. Futuro, eduque gerações em viver presente. Currículos escolares com filosofia epicurista poderiam reduzir epidemias de ansiedade juvenil. Conclusão reflexiva, o medo rouba, mas Epicuro devolve o presente. Escolha a liberação. Expansão contínua para a profundidade, vamos explorar mais camadas. Imagine o epicurismo em dilemas éticos amorosos. Trair por medo de monotonia? Não, Epicuro valoriza a lealdade como prazer estável. Ou poliamor, se prazeroso e consensual, por que não? Mas sempre com presença autêntica, evitando ciúmes como perturbações. Aprofundando, em poliamor epicurista, o foco em prazeres múltiplos naturais promove honestidade, reduzindo medos de exclusividade forçada. Exemplos incluem comunidades poliamorosas que praticam comunicação aberta, inspiradas na reciprocidade epicurista. Exemplo, um triângulo amoroso onde ciúmes destrói. Epicuro, cultive amizades múltiplas sem posse, transformando o potencial conflito em rede de apoio. Na parentalidade, medo de filhos rebeldes. Deixe crescer, o amor persiste em memórias compartilhadas, não em controle. Pais que aplicam isso veem filhos independentes, gratos pela liberdade dada. Luto real, após perda, Epicuro ajuda a honrar memórias sem paralisia. Rituais como plantar árvores em homenagem focam no legado presente,
curando gradualmente. Terapia, use epicurismo em sessões para desafiar medos. Terapeutas integrando textos epicuristas relatam sucessos em tratar transtornos de apego. Arte-terapia, pinte o agora amoroso. Desenhos de momentos íntimos dissipam sombras do medo, promovendo expressão criativa. Música, ouça canções de amor presentes, não melancólicas. Playlists epicuristas com faixas como What a Wonderful World ancoram no positivo. Viagem solo, aprenda autoamor. Explorar novos lugares sozinho constrói confiança, preparando para conexões sem dependência. Comunidades online, fóruns epicuristas para compartilhar. Discussões sobre medos amorosos oferecem perspectivas coletivas, reduzindo isolamento. Livros recomendados, O Epicuro Moderno de Stephen Greenblatt, que traz influências históricas no amor contemporâneo. Diário, anote medos e contraponha com realidades presentes. Essa dialética diária fortalece a mente epicurista. Respiração, técnica para ancorar no agora durante abraços. Inspire presença, expire medo, transformando toques em atos de ataraxia. Casais, jogo de o que amo em você hoje. Esse ritual diário reforça a apreciação imediata, combatendo rotina temida. Amigos, encontros sem agenda, só presença. Caminhadas conversadas sem horários criam laços profundos e espontâneos. Autoreflexão, medite sobre átomos do amor, efêmeros, belos. Visualizações atômicas, inspiradas em Lucretius, dissolvem ilusões de permanência. Sociedade, menos consumismo, mais conexões reais. Movimentos como Slow Living ecoam Epicuro, priorizando relações sobre bens. Política, amores livres em sociedades opressivas. A advocacia por direitos LGBTQ+ alinha-se à inclusão epicurista do jardim. Ecologia, amor pela natureza sem medo de extinção, atue no presente. Jardins comunitários celebram prazeres naturais, combatendo apocalipses mentais. Espiritualidade, deuses epicuristas não punem perdas. Essa visão ateísta benevolente libera amor de culpas divinas. Sonhos, interprete como desejos presentes, não profecias. Diários de sonhos focam em insights atuais para amores acordados. Corpo, ame toques agora, não tema envelhecimento. Massagens Mindful celebram sensações imediatas. Inteligência emocional, nomeie medos para dissipá-los. Rotulagem epicurista transforma abstrações em gerenciáveis. História, Epicuro influenciou o Renascimento, amores humanistas. Figuras como Montaigne aplicaram ideias em ensaios sobre amizade. Cinema, filmes como Antes do Amanhecer, Amor no Momento. Diálogos noturnos exemplificam presença epicurista. Teatro, encene cenas de presença. Improvisos sobre agora treinam desapego em grupo. Esportes, ame o jogo, não o placar final. Corridas com parceiros focam no ritmo compartilhado. Culinária, cozinhe juntos, saboreie sem pressa. Refeições lentas constroem intimidade sensorial. Leitura compartilhada, Epicuro em voz alta. Discussões pós-leitura aprofundam compreensão mútua. Voluntariado, ame estranhos no agora. Ajudar comunidades cria prazeres altruístas, expandindo amor além do pessoal. Poesia própria, escreva sobre abraços presentes. Versos pessoais capturam essência fugaz. Mindfulness apps com toques epicuristas. Meditações guiadas baseadas em ataraxia acessíveis a todos. Retiros, viva simples como no jardim. Fins de semana sem tecnologia recriam comunidade epicurista. Educação, ensine crianças a curtir brincadeiras sem fim antecipado. Aulas de filosofia infantil promovem presença lúdica. Casamento, votos focados no hoje. Cerimônias que enfatizam compromisso presente, não eterno. Divórcio, libere com gratidão pelo passado presente. Encerramentos positivos honram Epicuro. Viúvos, reconstrua com memórias como aliadas. Grupos de apoio usam narrativas para celebrar o vivido. Adolescentes, amor jovem sem drama eterno. Conselhos epicuristas evitam romances tóxicos. Idosos, amores tardios, puros no agora. Encontros em asilos focam em conexões imediatas. Deficiência, ame capacidades atuais. Adaptação epicurista valoriza prazeres acessíveis. Doença, presença no leito, não medo da morte. Cuidadores aplicam ataraxia para conforto mútuo. Sucesso, ame sem apego a status. Conquistas compartilhadas sem pressão de manutenção. Fracasso, reconquiste presença. Lições de perdas reconectam ao essencial. Viagens espaciais hipotéticas, ame a Terra agora. Explorações futuras ancoradas no presente planetário.
Futurismo, inteligência artificial e amor, foco humano presente. Tecnologia como ferramenta, não substituto. Quantum, realidades múltiplas, mais viva esta. Física moderna ecoa átomos epicuristas. Filosofia analítica, desmonte e perda logicamente. Análises lógicas dissolvem medos irracionais. Existencialismo, Sartre e Epicuro, liberdade no amor. Escolhas autênticas sem angústia de abandono. Feminismo, amores igualitários sem medo patriarcal. Empoderamento através de prazeres independentes. LGBTQ+, amores autênticos apesar de